A Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 27. Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom. Portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça, nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho. Aceite o que eu estou dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Lembre sempre daquilo que você aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Não vá aonde vão os maus. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal. Desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. Bom, o que a gente aprende neste capítulo? Que nós devemos guardar os mandamentos, adquirir a sabedoria e o entendimento. Isso será vida e saúde para nosso corpo. Proteção, honra, graça, glória e longevidade. Será luz para os nossos caminhos. Será uma fonte de vida e brilho para os nossos olhos. Teremos uma vida que vai prosperar e progredir. 18. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura, como a noite. Eles caem e não pode ver no que foi que tropeçaram. Filho, presta atenção. Escute o que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Preste bem atenção no que você vai fazer. Pense bem e todos os seus planos darão certo. Evite o mal
e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. O destaque que o pai fez nesse capítulo são os versos 18 e 19, que é muito conhecido como a vereda dos justos. Aqui nessa tradução que eu estou usando, fala que a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Então, o outro texto, assim, a outra tradução, a outra versão diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que significa isso? Eu não sei se tu já viu o sol nascer. Se tu não viu, tu tem que ver. É algo lindo, mas para isso tu vai ter que madrugar. É muito comum quando a gente tá na praia, assim, a gente fica mais disponível, mais relaxado, mais tranquilo, e isso é uma experiência muito boa, ver o sol nascer. Se tu perceber, ele vai começar devagar, vai começar pequeno, e tu nem vai sentir tanto o calor dele. E daqui a pouco ele vai brilhando, brilhando cada vez mais. E se é verão, né? Se a gente, partindo dessa ideia que a gente tá na praia e é verão, tal, de manhã ainda é agradável. Daqui a pouco aquele sol vai ficando tão quente, vai ficando um calor, e quando chega meio-dia, 14 horas, 15 horas, 16 horas, às vezes a temperatura tá altíssima e o sol assim, tu nem aguenta, né? Então, essa comparação é a nossa vida. A partir do momento em que o Senhor Jesus nos salva, nos cura, nos liberta, nos santifica, nos restaura, nos dá um propósito de vida, enche o nosso coração de fé, de amor, de gratidão, transforma as nossas vidas, começa a brilhar. Esse caminho, que antes poderia ser um caminho perigoso, tortuoso, escuro, se torna um caminho que brilha como o sol, um caminho iluminado. Nós sabemos que saímos da morte para a vida. Saímos da noite para o dia, das trevas para a luz. É essa figura que Salomão faz nesse capítulo. De que quem anda com Deus, quem anda com Jesus, quem tem o Espírito Santo, é como a luz da aurora, é como a luz do amanhecer, é como esses raios de sol que vão brilhando até ser dia perfeito. Nós vamos melhorando, nós vamos progredindo, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, nós vamos se parecendo cada dia mais com o Pai. Nós vamos lendo a palavra, meditando, estudando, querendo abandonar a velha vida, os velhos hábitos, os velhos pensamentos, as opiniões erradas acerca das coisas, os enganos, os erros, os pecados. E cada vez mais esse sol da justiça vai brilhando sobre as nossas vidas, vai iluminando o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nós vimos no Salmo 119, tu começa a caminhar na luz. O que tu fala é a expressão do que tu sente, do que tu pensa, do que tu acredita, dessa nova vida. E é natural tu te afastar da velha vida, dos velhos hábitos, das velhas companhias, daquele, vamos dizer assim, conviver no mundo. Tu já não tem alegria de estar no mundo, nas coisas deste sistema.
Tu quer cada vez estar mais perto de Deus e da sua palavra. Se no 18 já está bem claro, né? Iluminado, tá tudo apresentado de uma forma explícita, direta. No 19, ele fala que a estrada dos maus é escura. E nós sabemos que quando as coisas estão escuras, a gente não acha, a gente não encontra. Falta luz, a gente fica perdido. E é interessante que ele diz que eles caem. Eles quem? Os maus, os perversos, aqueles que estão no caminho que não tem luz. E eles não podem ver no que foi que eles tropeçaram. Então, se o caminho dos justos, a estrada dos justos, a vereda dos justos é iluminada e cada vez brilha mais, cada vez prospera mais, cada vez é melhor, o caminho dos perversos, ele é escuro, ele é noite, são densas trevas, sombras. Então, as pessoas caem e tropeçam. E o pior é que elas nem sabem no que elas tropeçaram. Por quê? Porque elas estão caindo tanto. Assim como um progride, melhora e brilha, o outro cai, afunda, tropeça e vive mais caído do que em pé. Porque um abismo chama outro abismo. E a pessoa sem Deus, ela peca, ela cai. Ela não enxerga a luz, ela não vê a saída, ela está perdida. Então, vamos dizer assim, a mensagem deste capítulo é de que nós devemos andar na luz, porque na luz Jesus está.